Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, pois eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Allan Kardec comenta, dentre várias passagens, essa citação que acabamos aqui então de colocar. No vídeo de hoje, vamos refletir um pouco sobre o Cristo Consolador. Vamos refletir por que Jesus disse para que possamos ir até Ele e não que Ele viria ao nosso encontro. Será que quando Jesus disse que nos aliviaria, seria dizer que teríamos uma vida sem problemas, sem turbulências? Ou seria que existe algo mais profundo ali, algo mais interior? Alguma coisa que nos traria a capacidade de passarmos pelas nossas dificuldades com outros olhares. Vamos, através da doutrina espírita, enxergar essa passagem de uma maneira mais simbólica, de uma maneira mais profunda, para que possamos então olhar para dentro de nós com um novo olhar, trazendo mais leveza e mais sabedoria interior. É isso que esse vídeo propõe ao refletirmos sobre o Cristo, o Consolador. Vamos todos juntos? Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos comentários mensais a toda primeira segunda-feira do mês a essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Caso você não tenha assistido aos comentários dos capítulos anteriores, na descrição desse vídeo encontra-se o link dessa playlist, o Evangelho em Nós, em que encontram-se todos os comentários e todos os vídeos gravados até aqui. No vídeo de hoje, portanto, estaremos refletindo o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos juntos refletir sobre esse consolo que Jesus é para a nossa vida e o que suas sábias palavras têm a nos dizer e, novamente, fazer o Evangelho em nós, olharmos para dentro de nós, vermos o que precisamos mudar para continuar na caminhada, tendo um olhar diferente, com mais sabedoria e mais leveza. Em suma, fazendo o que a doutrina espírita nos pede, que é amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Vamos juntos então iniciar esse vídeo aqui, refletindo um pouquinho sobre o Cristo, o Consolador? Vamos lá? Bom, para tanto, nesse vídeo, estaremos aqui dividindo ele basicamente em 3 partes. No primeiro, nós vamos refletir um pouquinho sobre a ideia do vinde a mim. Por que Jesus disse a nós para que nós fôssemos até Ele e não o contrário? Jesus era muito sábio e tinha em cada palavra um significado muito profundo. Vamos refletir um pouquinho sobre ir até Ele. Além disso, vamos falar um pouco sobre o jugo leve, em que Jesus falava que o seu jugo era leve. O que isso quer dizer? Que representação simbólica está contido nessa frase tão importante? E por fim, porém não menos importante, comentaremos sobre o Consolador prometido. No Evangelho de João encontra-se a seguinte fala de Jesus em que ele disse: Deus, Ele, vos enviará outro Consolador. E vamos ver qual que é a luz da doutrina espírita sobre esse outro Consolador prometido então por Jesus. Então vamos lá. Iniciando o nosso vídeo, portanto, com o vinde a mim. Como dissemos no início do vídeo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, encontra-se a seguinte mensagem: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a frase. Vamos agora aqui analisá-la de uma maneira mais profunda e observar o que se encontra em cada uma dessas palavras. A primeira pergunta é: o que representa ir em direção ao Cristo? Quando pensamos sobre ir até Ele, vocês concordam que isso representa uma ação, que isso representa um movimento? Ou seja, quando Jesus nos disse, vinde a mim, é da necessidade de nós agirmos em benefício dos outros, de nós agirmos, de irmos em direção a Ele. E é muito interessante que Jesus, Ele jamais oprimiu, Ele jamais impôs, Ele sempre chamou, venha.
E isso é algo de uma sabedoria muito profunda que nós vamos observar que dentro da natureza ela obedece e respeita o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a capacidade em que cada um de nós tem de fazer o que pode com a sua respectiva vida, com a sua respectiva existência. Então, quando Jesus disse sobre vinde a mim, a representação simbólica que tem disso é que depende de nós caminharmos em direção a Ele. Só que quando nós paramos para pensar sobre isso, quando paramos para pensar sobre a profundidade dessa frase, observemos. Jesus, ele está aqui em espírito, em valores, em amor, em bondade, em humildade, em misericórdia. E acessá-lo, ir até ele, denota ações, denota pensamentos, palavras alinhadas a esses valores. O que eu quero dizer com isso? Ir até ele representa que nós vamos nos alinhar com os valores que ele representa. O Cristo, essa ideia de Cristo, do ponto de uma ascensão, de uma consciência mais profunda que existe em cada um de nós. A tradição budista já fala muito disso, que dentro de nós existe um dragão, mas também existe um Buda. Ou seja, no cristianismo, a gente tem a ideia de uma treva, mas uma ideia do Cristo, um ponto de ápice, um ponto de uma consciência mais elevada. Observemos aqui as semelhanças às tradições, as semelhanças às crenças. Apesar de utilizarmos formas diferentes, a representação, o que queria ser acessado, é a mesma coisa. Então devemos entender que ir até Cristo, ir até Jesus, numa interpretação mais superficial, nós fixamos muito na figura dele, na imagem dele, na imagem do homem de bem que ele é. E isso é o primeiro passo da caminhada. Mas nós devemos entender que ir até ele é fazer com que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras estejam em semelhança com ele. Uma questão bastante interessante seria se todos os dias, em cada momento do nosso dia, nós tivéssemos a sabedoria de fazer a autopergunta. Nessa situação, o que Jesus faria? E tentar, no máximo das nossas possibilidades, aproximar as nossas ações com o que ele faria. É uma reflexão válida e extremamente importante. Então, nós observamos que é justamente o movimento interior, é do ato de sintonia entre a nossa luz e a nossa sombra, é justamente alinhar a nossa luz com as atitudes que Jesus então teria. Seria justamente fazer com que o coração se alinhasse com esses valores divinos, conforme comentamos. E aqui o coração sendo a representação simbólica da nossa alma, do nosso espírito, aquilo de mais elevado que nós temos, dos nossos valores, das nossas virtudes. E é muito interessante que esse processo de ir até ele representa algo de dentro para fora. É uma luz que se acende, É uma chama que se espalha de dentro para fora. E isso é uma questão bastante interessante, é que quando nós pensamos de ir até ele, nós às vezes pensamos numa ideia de que é uma caminhada, um lugar geográfico, é uma ação, uma oração que eu devo fazer. E não que essas coisas não nos ajudem a nos conectar, não é isso. Mas nós devemos entender que em qualquer lugar que nós formos, se nós estivermos indo a Jesus dentro do nosso coração, ou seja, se o nosso coração estiver aceso, estaremos com uma lamparina, com uma lâmpada a sempre iluminar. E nenhuma escuridão nos ameaçará, porque é uma luz que vem de dentro para fora. E a linguagem simbólica dessa ideia é o quê? Quando as situações externas estiverem difíceis, quando a escuridão ameaçar entrar para dentro de nós, se nós tivermos a sabedoria de irmos até ele, de fazermos a pergunta, o que Jesus faria, acenderemos então essa chama interior. Assim sendo, ir até ele é buscar essa versão elevada de nós mesmos. De novo, é de nós pensarmos nessa situação, qual é a melhor ação que poderia ser então feita? Por isso, nós devemos tirar um momento e refletir sobre a figura de Jesus. Refletir a figura que representa esse ser humano de bem, de benevolência, de paciência, de humildade, de temperança, de saber aplicar o que era necessário em cada momento. E tudo isso demanda um conhecimento muito profundo
profundo de si mesmo. Porque a partir do momento em que nós conhecemos os nossos defeitos, nós sabemos aonde nós vamos ter dificuldade de caminhar. E quando as provas vier, nós teremos mais atenção quando necessário. Por exemplo, sou uma pessoa que talvez tenha um temperamento um pouco meio curto. E eu sei que quando alguma pessoa começa a me testar, a tirar-me da zona de conforto, eu posso perder a estribeira, como diria o ditado popular, e acabar soltando alguma ofensa. Opa, eu já conheço isso, eu observo isso, já identifiquei. Então, para ter controle disso é mais fácil. Porque quando uma situação começar a querer me tirar da estribeira, eu falar, opa, peraí, atenção, alerta, cuidado, o que Jesus faria? E exigir de mim a melhor ação. E a partir desse momento em que eu tento alinhar as minhas ações com o melhor, ou seja, que eu tento alinhar as minhas ações com Jesus, eu estou consequentemente indo até Ele. E essa é toda a analogia por trás dessa situação. Então, devemos lembrar que render o orgulho, calar o ego, ou seja, quando formos tomar uma ação, pensarmos de que forma essa ação pode beneficiar outras pessoas além de mim. O que eu posso fazer aqui de tal forma que eu consiga ajudar um maior número de pessoas? Estamos nos aproximando do Cristo, que sempre agiu em benefício ao próximo. De novo, é render o nosso orgulho, calar o nosso ego. Seguindo com as nossas reflexões, é muito importante que nós falemos a respeito do jugo leve. E aqui representa essa imagem. O jugo, nada mais nada menos do que é aquele artefato que junta dois animais, que eles utilizam para que então eles consigam transportar um peso. E olha o simbolismo disso. O jugo faz com que os animaizinhos fiquem perto um do outro. É isso que está aí representado ali no pescoço, é o jugo. E é interessante porque esse jugo promove a união. E quando Jesus disse, o meu jugo é leve, olha que interessante isso, que essa união, que esse peso que será carregado, que essa carga que será carregada, ela é leve. É altamente simbólico. Primeiro, que promove união, a unidade ao caminho do Pai, ao caminho do Supremo. Através da multiplicidade, através das diferenças, encontraremos a convergência, encontraremos a unidade, encontraremos a união com o Pai. E toda essa união, todo esse transporte dessa carga, ela é leve, ela denota leveza. Vamos refletir um pouco sobre isso. O primeiro ponto, então, é que o jugo é o simbolismo de carga, peso para carregar algo. E quando Jesus disse que o jugo é leve, ele estava justamente refletindo sobre o peso do Evangelho, o peso da Boa Nova. E quando nós falamos, então, do Evangelho e da Boa Nova, devemos lembrar a respeito do simbolismo por trás do Evangelho, que ele representa o quê? A nova perspectiva, o novo olhar, que em suma poderia ser resumido em uma palavra, que é o amor. A partir do momento em que o ser humano se desperta para o amor, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele acaba tendo um outro olhar sobre a vida. E a partir desse momento, ele pode desenvolver e carregar um peso mais leve. Como assim? Olha que interessante. Não significa que nós não teremos dores ou lutas, mas sim que teremos paz interior para passar por elas. Em outras palavras, quando Jesus disse que seu jugo era leve, é que essa visão de amor, essa visão de um pai que nos educa, que é um pai de amor, que é um pai de cuidado, que não abandona nenhum dos seus filhos, traz a nós a ideia de que todo acontecimento na vida tem um propósito e de que tudo tem um bom motivo para acontecer no sentido de nos fazer evoluir. Você concorda que a partir do momento em que nós entendemos essa ideia e vivemos ela, a partir desse momento, as situações elas passam a ter uma carga mais leve. Não é que elas vão deixar de existir, como ali dito. Não quer dizer que nós não vamos passar mais por dores, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, mas quer dizer que, tendo essa visão, vivendo ela, essas dores, esses sofrimentos, eles se tornarão mais leves, porque nós vamos observar que eles não vieram para nos derrubar, e sim para nos fazer crescer.
Entendem? Imagine, um ser humano que tem como a vida algo como sendo pesada, algo como vem para nos derrubar, isso torna a vida pesada, cansativa, difícil de caminhar. Você não concorda? Agora, imagine um ser humano que no mesmo acontecimento ele fala, não, isso veio para me burilar, isso veio para despertar as minhas virtudes, isso veio para me fazer me tornar um ser humano melhor. Observe, o mesmo acontecimento visto de perspectivas diferentes. Uma promove elevação e traz consigo leveza, e a outra, consequentemente, traz o peso. E é interessante que a gente pense que quando a gente fala de leveza, né, desse leve, é impossível não pensarmos em liberdade. Então, quando pensamos em um jugo leve de nos tornarmos livres, é entendermos o seguinte: a liberdade não é sair fazendo tudo o que se quer. Aquele que faz tudo o que se quer é escravo dos seus desejos. Devemos lembrar que a verdadeira liberdade é aquele que tem domínio de si mesmo e que consegue fazer aquilo que é necessário no momento necessário. Ou seja, devemos lembrar, a liberdade é a capacidade de dominar a nós mesmos, né? Não ser escravo dos nossos desejos e das nossas paixões. É agir e não reagir. Convenhamos, grande parte de nós, grandes momentos, nós estamos reagindo às circunstâncias. Alguém vem e nos ofende, nós vamos e ofendemos de novo. Alguém faz umas coisas, a gente age na impulsividade. Observemos, nós não estamos agindo conscientemente. Vem uma situação e eu apenas devolvo. Isso é reação. A partir do momento em que nós temos consciência de nós, consciência do todo, paramos, analisamos, fazemos a pergunta: o que Jesus faria? Opa, eu estou tendo consciência. Eu estou tendo plenitude do meu pensamento, da minha palavra e da minha ação. Nesse momento, eu sou então livre, porque o que eu estou fazendo parte de uma ação consciente e não de uma mera reação do meio. E aí devemos lembrar, junto de cada lágrima colocou ele, Deus, um bálsamo que consola. Já diria o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 que nós estamos comentando. Olha que passagem profunda. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Ou seja, em cada dificuldade, em cada desafio, encontra-se algo a nos consolar. E devemos lembrar que esse consolo, esse jugo leve é de mudarmos o olhar da perspectiva. Não é que nós vamos deixar de trabalhar, não quer dizer que nós vamos deixar de ter os nossos problemas, não quer dizer que nós não vamos passar por dor, não é isso. Mas quer dizer que em cada uma dessas situações, nós teremos uma perspectiva diferente, um olhar diferente, que fará com que ao invés de que passemos por elas com uma carga muito pesada, passemos por ela com uma carga leve, pois sabemos que nada na vida é por acaso, que tudo tem um propósito e que tudo vem para nos tornar seres humanos cada vez melhores. E quando falamos de seres humanos cada vez melhores, em suma, é de seres humanos que cada vez mais amem uns aos outros. Assim, é ter a confiança de que mesmo ferido, cansado ou em crise, podemos nos voltar para o bem, para a luz e ser acolhidos. É essa a ideia. Então, diante dessas circunstâncias, é termos a confiança dentro de nós de que estaremos fazendo o melhor, de que poderemos voltar. Nós temos uma falsa ideia de que pessoas boas são aquelas pessoas que não erram. E eu gostaria aqui de dizer a vocês, pessoas boas erram. Mas sabe qual que é a diferença entre as pessoas que estão ainda na ausência do bem? É porque as pessoas que estão na ausência do bem, elas erram e param. As pessoas boas que estão ligadas com o bem, elas erram, mas elas identificam o erro, pedem perdão e buscam reparação, reconstrução e aprimoramento. Essa é a diferença. Um erra e para, o outro erra e continua. Essa é a diferença. Devemos lembrar que a perfeição não é sempre acertar, mas é quando errar, entender por que errou e deixar de praticar esse erro, produzindo algo melhor no lugar. É expandir, é ter consciência. Reflitamos, como que Deus, um Pai de amor e de sabedoria, vai nos exigir que sejamos sempre perfeitos, sabendo que nós somos limitados, que nós temos os nossos limites de compreensão?
O erro ele se faz necessário para justamente através desse contraste entre o certo e o errado, possamos valorizar o certo e possamos entender o quão ruim é praticar aquele erro. E assim então nos desenvolvemos em consciência e nos desenvolvemos em amor. Por fim, porém não menos importante, convém a nós falarmos um pouco sobre o Consolador prometido, essa promessa registrada no Evangelho de João, em que Jesus nos disse que ele pediria a Deus para nos enviar um outro Consolador. O quanto de simbolismo se encontra também nessa mensagem. A nós convém refletirmos alguns pontos. O primeiro, o Espiritismo como Consolador prometido. Nós espíritas acreditamos fielmente que a doutrina espírita venha a ser o Consolador, porque ela vem justamente a nos explicar essas perguntas que tanto nos angustiam há tantos e tantos tempos. Convenhamos, as perguntas que hoje fazemos sobre justiça, sobre amor, são perguntas que existiam há muito tempo, mas que muitas respostas faltavam e que muita discussão era feita e muita angústia ainda pairava sobre essa situação. A partir do momento em que a doutrina espírita vem a juntar, a retalhar, a fazer com que o ser humano utilizasse a sua potencialidade, que é a racionalidade, para compreender as coisas, vem justamente a mudar a nossa visão. De novo, estamos no processo de sair de uma visão de uma vida pesada, de uma vida de injustiça, de uma vida de incoerência, para uma vida de ordem, para uma vida de amor, para uma vida de caridade. E esse processo, observem, o acontecimento é o mesmo, o cotidiano é o mesmo, mas é a vida, o olhar do ser humano de dentro para fora que está mudando. E essa mudança traz para nós, sem sombra de dúvida, um consolo enorme. E devemos aqui destacar: o fato do Espiritismo ser o Consolador prometido não nega a verdade de outras crenças. Isso não quer dizer que o Espiritismo seja a salvação. Até porque Allan Kardec muito bem escreveu: fora da caridade não há salvação. Ele não escreveu fora do Espiritismo. Ou seja, a partir do momento em que nós, espíritas, acreditamos que o Espiritismo seja esse consolador, isso não quer dizer que as outras religiões, que as outras crenças, que as outras tradições filosóficas estejam erradas. Pelo contrário, nós não negamos a importância delas e devemos entender que para cada ser humano, em cada lugar em que ele está colocado, ele terá o seu consolador. Jesus não desampara ninguém e nós, como espíritas, devemos respeito às outras tradições. Devemos entender que da mesma forma que nós temos carinho pelo Espiritismo, os nossos irmãos vão ter carinho com as suas crenças. E as crenças, as suas respectivas crenças, são suas consoladoras, que fazem com que elas vão mudando ali a sua perspectiva de vida e, consequentemente, fazendo com que o seu jugo fique mais leve e que nós nos aproximemos. Então devemos ter esse cuidado, devemos ter esse carinho, devemos ter essa empatia. E lembrar que o sagrado é um, mas ele se encontra de diferentes formas. E entender que as religiões nada mais nada menos do que são diferentes linguagens para representar a mesma palavra, o mesmo significado que é Deus, que é o amor, que é a união entre os povos. Estamos caminhando para isso e, para tanto, precisamos respeitar cada uma das crenças. Da mesma forma que nós falamos, o Espiritismo me consola de um jeito, me traz uma vida de leveza, me traz uma vida de amor, me traz uma vida tranquila. Que maravilha! Então, tenhamos a empatia de nos colocarmos no lugar de outro irmão, de outra religião, de outra crença. E entender que da mesma forma que para nós esse é um bálsamo de luz, a crença dele também é para ele. E devemos então ter respeito e consideração. Jamais tramemos guerras, jamais nos impomos uns aos outros. Lembremos, Jesus jamais impôs, ele sempre chamou. Vinde até mim. E essa é a ideia. Cada um no seu passo, cada um na sua vestimenta, cada um da sua forma. A vida é a prova que nós buscamos. A grande parte dessas reflexões, a grande parte dessas perguntas, através da vida, nós vamos então justamente encontrar a prova que nós sempre buscamos. E nela devemos lembrar do conselho que o Espírito de Verdade nos diz: meditai sobre as coisas.
Será que realmente o Espiritismo vem a ser o Consolador prometido? Será que é? Meditai. Observai as respostas. Veja se elas fazem sentido. Se elas justificam a ideia de amar uns aos outros. Se ela explica o porquê de nós precisarmos de unirmos uns com os outros. Se ela nos mostra a ideia da reencarnação, da justiça e assim por diante. Ou seja, medite. Medite. Não é considerar, não é eu acredito nisso e ponto, acabou. Não. Olhe para a vida, observe a vida, veja os ciclos da natureza. Veja se realmente essa lei de causa e efeito tem alguma noção de verdade. Veja se, por exemplo, o que é colocado sobre fora da caridade não é salvação. Será? Questione-se. Deus deu a nós a capacidade de raciocínio, não foi para ficarmos usando à toa, mas foi para justamente utilizarmos através desses fatos, através dessas reflexões. Meditemos sobre as coisas. E lembrar sempre que a sabedoria humana ela está ligada com duas palavras: abnegação e devotamento. E isso eu acho muito profundo. A pessoa abnegada é aquela que abre a mão. E a pessoa devota é aquela que entrega. Olha que simbolismo isso. Abrir mão, ou seja, entender que se não for por mim, será por outro. E quando eu abro a mão e que eu permito que o fluxo da vida continue, eu tenho algo a entregar. Devoto é aquele que entrega o seu coração, é aquele que entrega amor, é aquele que entrega valor, que entrega virtude ao mundo. Assim devemos pensar. Se nós buscamos essa sabedoria, se nós buscamos ser pessoas cada vez melhores, devemos pensar aqui. Estamos primeiro abrindo a nossa mão? E quando estamos abrindo, o que entregamos à vida? O que estamos sendo devotos? Para quem? Para o quê? E o que então estamos entregando? Estamos a todo momento a receber, mas o que nós estamos entregando? É válido pensarmos sobre. E por fim, porém não menos importante, lembrar que esse Consolador prometido nada mais, nada menos do que essa vida interior de usarmos todas essas ideias para fazermos reflexões e construirmos cada vez mais um jugo leve de uma visão mais aprimorada, de uma visão de mais compreensão, de mais respeito e de mais amor. Em outras palavras, é fazer a reflexão, é fazer a análise, é fazer a observação, de tal forma que, naquele mesmo acontecimento, nós tenhamos a capacidade de ir até Cristo. Ou seja, de saber responder à pergunta, o que Jesus faria? E lembrando que quando nós propormos uma resposta para qualquer situação do cotidiano que não inclua o outro, que não promova mais amor, que não promova mais união, podemos ter certeza que aquela resposta não responde à pergunta, o que Jesus faria? E para finalizar o vídeo, portanto, deixemos aqui a fala de Jesus para que juntos reflitamos sobre essa mensagem e possamos entender mais profundamente o que ele quis dizer quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se buscamos a verdade, se buscamos viver e procuramos então um caminho, lembremos que precisaremos a todo e qualquer custo ir até Jesus. Um beijo no coração de todos, que essas reflexões possam ter sido válidas. Nos vemos no próximo mês, dando continuidade aos comentários, capítulo por capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não deixe de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Um abraço a todos, fiquem todos bem.